Fala galera, beleza? Outro dia eu fiz um vídeo onde eu respondi alguns comentários de comerciantes contrários ali à minha ideia sobre os funcionários, sobre o trabalho, sobre a maioria ganhar muito pouco. Alguns quiseram justificar por que eles pagam pouco. Alguns acham que, pelo incrível que pareça, alguns acham que nem pagam pouco, que é o suficiente para alguém sobreviver com salário mínimo. Mas a questão é que eu queria fazer um complemento. Acho que dá para fazer um complemento sobre esse vídeo. Só que sem ler comentário de novo, porque eu meio que já tenho, assim, eu já sei de algumas frases que eles falam, assim, que se repetem, e que eu posso lembrar ao longo do vídeo. E a principal delas é aquele negócio de porque o governo ele ferra o comerciante e ele não consegue pagar mais. Sim, só que o governo ele ferra todo mundo. Ele ferra o comerciante, ele ferra o funcionário, ele ferra o consumidor, certo? Isso é inegável. E aí fica complicado da gente usar isso como argumento para um dos lados, sendo que ele ferra igualmente todos. Ferra igualmente todos. O Estado é uma bosta, é uma porcaria. Lá, eu sou defensor do Estado mínimo, que lá é uma babá. Ele age como uma babá, o Estado ele age como uma babá, querendo ter em volta de você, te controlando com tudo que você vai fazer o tempo inteiro. Em alguns momentos ele age como um sócio que você não escolheu, então ele te arranca metade do seu dinheiro. Ele age como seu papai, que quer te botar de castigo se você não fizer o que ele quer que você faça. E eu não tô falando das leis, não tô falando de leis que precisam ter para que a sociedade funcione. Tô falando de imposto mesmo. Tô falando de roubalheira, tô falando de corrupção, tô falando do governo pegar a metade do que você ganha, ou até mais, porque imposto é mais do que a metade. Então eu tô falando disso, dele te roubar, dele arrancar o que você ganha e nem pensar numa justificativa para isso, tá? Então ele faz isso para todos os lados, então fica complicado de usar isso para um lado só. E o principal que eu quero dizer é que essa luta não é minha. Eu não sou funcionário, eu não sou CLT, eu não trabalho para ninguém, eu sou prestador de serviço. E daí eu tô me planejando para correr disso também, tá? E é o seguinte, essa luta não é minha. Quando eu falo em alternativas. Então eu já falei das alternativas que uma pessoa tem para fugir da CLT, fugir de passar por humilhações em empresa, de ficar ganhando só um salário mínimo e não correr atrás de conquistar algo maior. O que eu disse aqui foi isso, que existem alternativas. Então, existem alternativas para o outro lado também. Você que é comerciante, não tem como você ficar usando essa justificativa que você não paga mais, porque você não consegue, porque para você também existe outras alternativas. Qual que existe? Diminuir o quadro de funcionários, trabalhar sozinho, mudar de um ramo que você tenha mais lucro e consiga pagar mais, ou continuar empreendendo em outro ramo que você não precisa ter funcionário, como Uber, entregador de iFood. Esse tipo de coisa é empreendedorismo também. Tem gente que acha que não, mas isso também é. E não é à toa que pessoas formadas vão para esse ramo, né? Não é à toa que tem aquele meme de que engenheiro hoje, ele engaveta o diploma dele e vai dirigir o Uber. Não é à toa que isso existe, né? E acho que é o seguinte, ainda tem mais alternativas, como, por exemplo, o cara fechar as portas e entregar o currículo dele, como todo mundo faz. Então você entende que existem alternativas, e eu não estou de um lado nem do outro, porque eu não sou funcionário.
problema é que eu acho que esses R$ 1.500 ele não é digno pra ninguém. Ele é pra pessoa não ficar na rua, não morar na rua, ter um teto, pagar um barracão e se alimentar. E pronto, acabou. Acabou. Então não é um dinheiro que dê dignidade pra absolutamente ninguém. Absolutamente ninguém. É literalmente sobrevivência. É pra não morrer de fome. Entendeu? Então, não tem como. Isso é um negócio que a gente vai ficar batendo cabeça, ficar justificando de um lado pro outro. Aí, muitos comentários que eu já li foi o seguinte: ah, mas a pessoa é desqualificada e acha que é fácil, não estudou pra nada, tem que ganhar isso daí mesmo. Como assim tem que ganhar isso daí mesmo? Eu não consigo entender. Se tá todo mundo dizendo que não dá, por que tem que ganhar isso daí mesmo? Entenda que eu não tô nessa luta, eu vou repetir de novo. Essa luta não é minha. E as pessoas que estão nessa luta, elas estão fazendo o corre delas para sair disso por conta própria. Quando eu venho aqui e eu falo, não é apontando na cara do empreendedor, do comerciante, e falando assim, ó, você não pode pagar. Você não pode pagar só isso. Você tem que pagar mais. Se vira. Não é isso que eu tô fazendo, não. Sabe por quê? Porque eles não precisam de mim pra fazer isso, porque eles por conta própria estão fazendo. Entendeu? Então, você que é comerciante, você vai ter que se reinventar. Não é vir falar pra mim, vir falar nos comentários, ou de outras pessoas que estão aí no YouTube falando a mesma coisa que eu, ir no comentário dessas pessoas e falar: ah, porque você não sabe o que você tá falando, ah, porque é difícil, porque a gente paga muito imposto, que a gente que é isso, ah, porque se eu pagar mais eu vou quebrar. Não é pra gente que você tem que falar isso, porque as pessoas que não querem mais ser funcionárias, não querem mais se submeter a isso, elas estão tomando a atitude delas, entendeu? Então você tá brigando com a pessoa errada de falar isso pra mim. Eu tô do lado delas. Eu tô do lado delas porque eu não quero ser funcionário. Eu não quero, de jeito nenhum, ganhar R$ 1.500. E os R$ 1.500 não é nem o problema maior. Não é nem o problema maior. Porque se fosse um trabalho remoto, por exemplo, home office, que eu tivesse aqui na minha casa, fosse um trabalho leve, um trabalho intelectual ali no computador, no celular, às vezes eu até sobrevivo com 1.500, mas é o conjunto da obra. É o salário baixíssimo, é a humilhação, é a falta de flexibilidade, é você não poder falar nada, você não poder exigir o seu direito, porque você está lá na empresa. Uma vez que você exige o seu direito, você é queimado. Você é queimado na empresa, entendeu? É o conjunto da obra. Chega em mim e me oferece um trabalho intelectual por R$ 1.500. Eu vou aceitar na hora. Só que os trabalhos intelectuais, eles não pagam só isso. Eles pagam muito mais do que 1.500. Só que você está querendo exigir que uma pessoa trabalhe por R$ 1.500 fazendo um trabalho braçal. Braçal. E o mercado está mostrando que não vai ser assim mais. Não sou eu repito, não sou eu. Eu tô vendo que no futuro ninguém vai aceitar isso mais. Ninguém vai aceitar perder saúde a longo prazo fazendo um trabalho pesado para ganhar muito pouco. Porque as pessoas aceitavam isso no passado. Aceitavam caladas porque faziam um monte de filho, empurravam um monte de filho nesse mundo aqui e não tinha nenhuma alternativa. Aliás, até tinha a alternativa de se qualificar, só que isso também não é para todo mundo. Uma carreira onde a pessoa tem que fazer uma faculdade e ter que estar estudando a vida toda e se atualizando, isso daí não é para todo mundo. A maioria dos mercados, assim que funciona o mercado de trabalho. Tem gente que vai se encaixar em algumas coisas e outras coisas não. E
Não vai ser todo mundo que vai virar médico e vai ganhar 30 mil reais por mês. Não vai ser todo mundo que vai ser advogado e vai ter vários clientes. Ou vai virar um promotor, um juiz. São ramos que poucas pessoas vão chegar lá e vão ter sucesso de verdade. O que eu vejo, e que eu sempre pensei, desde quando eu era criança, é que é cruel esse negócio de você tem que ser o melhor. Nossa, eu ouvia isso muito dos adultos quando eu era criança. Tinha uma tia minha que falava muito isso. Você vai ter que ser o melhor naquilo que você faz. Eu não gosto dessa frase. Nossa, você é um vagabundo, então você não quer ser o melhor. Pô, eu não quero viver numa guerra, não. Será que eu tenho esse direito? Só que o mundo, ele é essa guerra. Ele é essa guerra. Então, se ele é essa guerra, você que é o comerciante que diz que não pode pagar mais porque não consegue, então talvez você tenha que dar esse passo para trás, fazer outra coisa, entender que nem todo mundo vai aceitar isso daí que você está oferecendo como emprego, para as coisas começarem a acontecer e melhorar para você também, já que tá ficando ruim. Entendeu? Como é que as coisas... Na realidade, nesse mundo de trabalho, sempre foi assim, as coisas vão mudando, as coisas vão se encaixando para um lado, desencaixando para o outro, pessoas tendo que se reinventar, e não é uma regra que eu impus. Não é uma regra que eu impus. Agora, tem gente que, por exemplo, o cara tem um supermercado. Um mercado, não precisa ser supermercado, mas ele tem um mercado de bairro e ele trabalhou com isso a vida inteira. E agora ele não tá conseguindo achar funcionário. Tem cara que tá nessa situação e ele vai ficar batendo cabeça pro resto da vida, ao invés de se reinventar. E ele vai vir aqui nos comentários e falar bobagem, falar que eu tô incentivando as pessoas a pedir demissão, a não trabalhar, aquela bobajada toda. Só que eu vou falar pela 10ª vez nesse vídeo. Eu não preciso incentivar ninguém a nada. Eu não tô nessa luta. A pessoa que vive essa realidade, ela tá nessa luta e ela tá abrindo os olhos, ela tá procurando outro caminho, ela sabe que existem outros caminhos. E com consequência disso, ela vai tentar um desses outros caminhos. Muitas vão fracassar, muitas vão ter sucesso, e assim vai seguir. Mas a gente não é Deus por gerar um emprego. Pô, excelente que você gere um emprego, excelente. Mas você vai ter que entender que se ninguém tá considerando aquele emprego que você gerou bom, não adianta você ficar revoltado com ninguém. O ponto é esse. Não adianta essa revolta e ficar procurando e ficar procurando um inimigo, ficar procurando alguém para jogar a culpa, porque a gente não tá falando de culpa, a gente tá falando de fatos, de coisas que realmente acontecem, muita coisa que as pessoas passam de humilhação no trabalho, muito ponto negativo, mas não é enfiando o dedo na cara de ninguém, não é só julgando, é falando de fatos. Então existem alternativas para ambos os lados. Eu gostaria sim de ter uma empresa, claro, por que não? Posso ter um dia. Eu posso inclusive ser esse cara que só consegue pagar um salário mínimo. Eu não tô imune a isso, não. Pode acontecer comigo. De eu ser esse comerciante um dia. Agora, as coisas que eu passei e com esse pensamento que eu tenho,
Talvez eu tenha mais empatia do que muitos têm. Entendeu? E talvez a gente falando sobre isso, a gente coloque na cabeça deles que muitas coisas precisam mudar. E realmente precisam mudar. Só que quem define o que vai mudar e o que não vai, não sou eu que estou fazendo o vídeo aqui. São as pessoas. E funcionário, pessoa que ganha pouco, é a maioria. É a maioria. Então elas estão abrindo o olho, estão vendo que tem um poder para mudar as coisas. Por elas mesmas. Sem ninguém precisar lutar por elas. Elas estão lutando. O ponto é esse, tá? Acho que eu já estou ficando até repetitivo. Mas porque eu estou tentando passar uma clareza nisso. Eu tô muito gripado ainda. Nossa, tô custando conversar. Putz, grilo. É isso, não tem muito mais. Se eu lembrar de mais alguma coisa pra falar, eu volto 1 milhão de vezes se precisar falar do mesmo assunto. Essa é a clareza de ideias que eu quero tentar deixar aqui, beleza? Valeu, falou, tamo junto, até mais.